Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos chegando para mais um Café e Paz. Nós estamos aqui tomando o nosso café. Café e Paz está ligado ao trabalho da Igreja Batista da Paz. Eu sou o pastor Haroldo Félix e nesta manhã quero compartilhar com você uma porção especial para abençoar a sua vida. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado por esta nova semana que antecede as grandes coisas que o Senhor vai fazer conosco, e a partir de nós queremos nos colocar submissos à tua vontade e ao teu querer, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Abençoa-nos, pois, nesse tempo, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é o nosso 29º episódio, né? Estou compartilhando nesse mês de setembro um tema que Deus colocou no meu coração a respeito de que o evangelho não é um amuleto, né? Um amuleto é aquilo que as pessoas acreditam que dá sorte e azar. Eu não acredito, né? Porque o que nós precisamos acreditar é aquilo que nós semeamos. E aquilo que nós semeamos, nós colhemos. E quando nós semeamos com fé, em nome do Senhor Jesus e a partir da vontade dele, nós cremos que vamos usufruir então de muitas vitórias, né? Eu disse que quando nós estamos alinhados ao Senhor, ele nos capacita com a unção do Espírito de Deus. O Espírito de Deus passa a habitar em nós. E aí ele reproduz em nós, então, alguns dons. Dons são capacitações do Espírito, né? Para realizar muita coisa. A Bíblia fala que no Antigo Testamento, lá no início, Deus dotou pessoas com capacidade para algumas profissões, inclusive, né? Para fazer algumas obras de arte, né? Então, assim também cremos que Deus pode nos capacitar para gerir bem a nossa história e a nossa vida. E é isso que nós precisamos, na verdade, né? Não precisamos de sorte e azar, nós precisamos da bênção de Deus. Você não precisa crer que esse amuleto que você tem na sua casa vai te dar sorte. Coisas materiais que foram criadas não pode dar sorte a alguém, mas o Criador pode. O Criador pode te abençoar. E é essa palavra que eu tenho para você nesta manhã, que é a 4ª semana de setembro, né? Então a palavra diz que esse dom do Espírito Santo, quais são os dons do Espírito? Vou repetir: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor a Deus. Esse arcabouço especial, ele vem a partir de uma gestão do Espírito Santo de Deus com unção sobre a nossa vida. A partir daí, nós desenvolvemos uma paixão e precisamos ter paixão naquilo que a gente vai fazer, lembra? Eu falei isso logo na 2ª semana. A gente precisa ter uma visão de onde a gente quer chegar. E hoje eu quero tratar com você de uma missão, né? Se eu tenho o Espírito Santo de Deus me capacitando, qual é a missão que Deus me dá? A missão vai além de uma visão. A visão é onde eu quero chegar, mas a missão tem a ver para que eu vou fazer isso, né? Isso está incorporado em mim e é a partir de mim, qual é o significado disso? Então a minha missão está ligada diretamente à minha pessoa. Por exemplo, a missão de algum outro pastor não é a minha missão, é diferente, né? Então a minha missão, ela é especial, tá bom? A nossa missão, ela vai além da visão, então, né? Por exemplo, qual é a minha missão como mãe? Qual é a minha missão como pai? Qual é a minha missão como profissional de área X, Y? Qual é a minha missão? A minha missão é pessoal, tá bom? E Deus chama a gente para uma missão determinada. Deus chamou Moisés para uma missão, Deus chamou Abraão para outra missão, Deus chamou Noé para uma missão, né? Então, Deus nos chama para uma missão aqui na Terra. E quando Jesus veio, né? Jesus veio com uma missão, ele veio salvar o mundo. E ele já sabia qual é o tempo dele aqui, quando seria, como seria, o que iria acontecer, né? Então nós temos uma missão em Deus, isso é maravilhoso. Por quê? Porque é uma capacitação análoga a ele, diretamente ligada a ele, né? A missão, ela tem a ver com estilo de vida e com pessoas, tá bom?
A minha missão nunca será somente para o meu próprio benefício. Quando isso acontece, isso não é missão, isso é só pessoal, tá bom? Mas uma missão tem a ver com outras pessoas, na minha visão, né? Uma missão é, para que eu farei isso? Eu nasci para fazer isso, né? A missão, ela tem... a missão, além de trazer realização, ela precisa, então, abençoar alguém. Toda missão é um dom de serviço. Que legal, né? Semanas retrasadas aí, um senhor da igreja Y aqui na cidade faleceu e o pastor, no culto de celebração a Deus, de gratidão a Deus pela vida do irmão que faleceu, ele dizia que aquele irmão que faleceu era um servo, né? Ele gostava de servir as pessoas. E aí ele fez uma pergunta: aqui na igreja, quem já foi servido pelo irmão fulano de tal? Assim, a igreja em peso levantou as mãos, né? Porque a missão daquele homem foi servir, né? E para te falar a verdade, a nossa maior missão é servir também. Por quê? Porque Jesus veio para servir e a nossa missão está ligada diretamente ao projeto de Deus. E o projeto de Deus é servir também, além de salvar o homem, né? Então, a missão, ela tem o fim principal da missão é abençoar a vida de alguém. Toda missão é um dom de serviço. No deserto, o inimigo queria roubar de Jesus, na tentação de Jesus, a sua missão maior, né? O inimigo queria dissuadir Jesus de não seguir com o seu propósito, né? A missão, ela é maior do que a gente. Por isso, só mude o foco da sua missão quando Deus também mudar. Eu não gosto muito dessa história de pessoas que falam assim: Deus me falou para fazer isso. Aí passa umas 2 semanas, a pessoa fala assim: agora Deus me falou para fazer aquilo, que às vezes é antagônico com aquilo que estava fazendo. Aí eu fico pensando, peraí, que Deus é esse que muda rápido de opinião? Toma cuidado com isso, porque às vezes a gente fica arranjando justificativas pessoais e dando isso o nome de que Deus quer isso, Deus quer aquilo. Não, toma cuidado, tá? Quando você começar alguma coisa, comece e termine. Se aquilo que você está começando está ligado a Deus, Deus não faz nada pela metade. Receba essa palavra, tá? Deus não te chamou para ser mãe para você desistir no meio. Deus não te chamou para ser pai para você abandonar seus filhos. Deus não te chamou para ser marido, para ser esposa, para acabar com o seu casamento no meio. Que história é essa? A gente fica arranjando desculpa, tá? Então a missão, ela está ligada diretamente a um projeto de servir alguém, porque nós somos semelhantes ao Senhor. E aí o que acontecia com o povo de Israel? O povo de Israel vivia em tendas no deserto e ele era guardado pelo Senhor Deus com uma coluna de fogo à noite para aquecer e iluminar e uma coluna de nuvens durante o dia, né? Quando o arraial estava todo acampado, de repente Deus mudava a direção e levantava acampamento. Quando é que o povo levantava acampamento? Quando a nuvem começava a se mover, e a coluna de fogo começava a se mover, tá? Era quando o povo de Israel entendia que era para se movimentar. Só se movimente quando você entender que Deus está se movimentando, tá? Por exemplo, como que eu vou encerrar uma história que eu comecei dizendo para Deus dizendo para as pessoas que era vontade de Deus? Quando todas as portas se fecharem. Tudo se fechou. Quando você buscar aconselhamento com pessoas e as pessoas disserem para você, cara, Deus mudou essa história, aí sim você pode avançar. Porque uma missão, ela tem tempo determinado, ela tem região determinada, né? Eu fiquei 5 anos morando no Nordeste do Brasil. E as coisas foram se fechando, afunilando, e um dia eu voltei para Campos, porque Deus tinha um projeto maior aqui para mim, que era fazer o seminário, me formar, pastorear, né? Mas lá Deus me levou para um treinamento no deserto lá também, né? Então toma cuidado, tá bom? Com a sua missão, porque ela precisa
estar atento ao movimento de Deus. Quando a nuvem e a coluna de fogo se moviam, o povo se levantou. Por isso, toma cuidado com o enraizamento, isso aqui é importante, em coisas dessa terra que tiram de você o posto de observação e ação. Tem gente que entra muito num projeto de vida, se enraiza com pessoas, com situações, que depois o movimento de Deus acontece e aquela pessoa está presa. Entendeu? Toma cuidado com isso. Eu estou falando especificamente para alguém nessa manhã, para que nessa semana você vai receber ofertas a proposta é para você se enraizar no ambiente, no lugar que Deus não quer que você faça isso. Por quê? Porque Deus quer que você seja um plantador de igrejas, por exemplo. Plantador de igreja, ele não se enraiza, ele fica um período em determinada terra, vai para outra terra e vai para outra terra, né? Então toma cuidado, tá? Por exemplo, tem pastores que são chamados para serem pastores local, né? E às vezes esse pastor ele fica numa ânsia, e eu estou falando para alguém agora também, de que nessa igreja eu não posso ficar muito tempo, porque eu quero ir para outra igreja, eu quero ir para outra igreja, eu quero ir para outra igreja. Peraí, Deus falou isso com você? Deus está agindo assim com você? Porque eu já vi, tem um amigo meu que eu já vi ele tentar ir para várias igrejas e até então nunca foi. Continua na igreja dele. Sabe por quê? Porque Deus chamou ele para aquele ministério. E se for ficar ali 30 anos, fica ali 30 anos. Qual é o problema? A questão é que eu tenho que entender que a minha missão está ligada diretamente ao servir alguém, está ligada diretamente ao movimento de Deus. Então, não se movimente se Deus não movimentar você. Que Deus abençoe sua vida. Essa é a 4ª semana, 29º episódio do Café e Paz. Que Deus esteja guardando sua casa e a sua família. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor e teus cuidados. Que o Senhor nos sustente, nos guie e nos abençoe em nosso propósito de missão, de visão e de paixão. Que o Senhor nos ajude a entender a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Sou o pastor Haroldo Félix e esse é o nosso Café e Paz.